Por que a esquerda é tão criticada? A política, especialmente no Brasil, é um campo fértil para debates acalorados e divisões profundas. E poucas coisas geram mais controvérsia do que discutir ideologias políticas. Entre elas, a esquerda costuma ser alvo de críticas intensas, tanto por quem se opõe a seus ideais quanto por quem já acreditou neles e se decepcionou. Mas afinal, por que a esquerda é tão criticada? O que há em seu discurso e em suas práticas que geram tanta desconfiança e polêmica? A base da ideologia de esquerda é, teoricamente, a busca pela igualdade, justiça social e a redução das desigualdades. São princípios nobres e que, em tese, deveriam unir as pessoas em prol de uma sociedade melhor. Mas na prática, muitas vezes esses ideais acabam sendo usados como ferramenta de poder ou justificativa para políticas que nem sempre atingem os objetivos propostos. Um exemplo clássico disso é o Brasil. No auge do discurso de inclusão social e combate à pobreza, vimos escândalos bilionários de corrupção, como o Mensalão e a Lava Jato. Quantas escolas, hospitais e estradas poderiam ter sido construídos com o dinheiro desviado? E o que resta para o povo que confiou nesses líderes? A desilusão e a sensação de traição. A esquerda no Brasil hoje enfrenta um grande desafio, a comunicação. Enquanto ainda tenta se firmar como defensora das classes mais baixas, ela não consegue mais comunicar suas ideias de forma clara e efetiva com o brasileiro comum. O discurso que, em algum momento, foi de inclusão social e oportunidades para todos, hoje parece distante da realidade das pessoas. Ao invés de dialogar de maneira pragmática, a esquerda muitas vezes se perde em discursos ideológicos que são difíceis de entender e muitas vezes parecem não ter relação com a vida cotidiana de milhões de brasileiros. A população, que lida com questões urgentes como desemprego, insegurança e inflação, não vê mais respostas nos discursos que tentam impor soluções que parecem teóricas e distantes, criando uma desconexão entre o que é prometido e o que é entregue. Além disso, a esquerda é frequentemente acusada de ser incoerente. Enquanto prega o fim dos privilégios, muitos de seus representantes vivem uma vida de ostentação. Políticos que deveriam ser exemplos de simplicidade e compromisso com o povo, frequentemente são flagrados em jatinhos particulares, hotéis de luxo ou com patrimônios incompatíveis com seus salários. Isso reforça a ideia de que o discurso de igualdade serve apenas para atrair votos, mas na prática, os privilégios continuam sendo usufruídos, só que por um grupo diferente. Outro ponto que gera muitas críticas é a crença da esquerda no Estado como o principal agente transformador da sociedade. A ideia de que o governo deve controlar tudo, desde a economia até questões sociais, muitas vezes leva à criação de estruturas burocráticas, ineficientes e corruptas. No Brasil, vimos como empresas estatais, ao invés de servirem ao povo, se tornaram fontes de escândalos e desvios. O caso da Petrobras é emblemático. Uma empresa que deveria ser símbolo de orgulho nacional se transformou em um exemplo de má gestão e corrupção em larga escala. Analisando o cenário político de forma mais profunda, uma comparação entre a esquerda e a direita no Brasil revela que, em muitos aspectos, a direita tem funcionado melhor. A direita, ao adotar políticas mais liberais e focadas no mercado, tem sido capaz de atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a confiança dos empresários. A estabilidade econômica proporcionada por políticas mais austeras e a tentativa de diminuir a carga tributária são pontos favoráveis que a direita tem trabalhado, mostrando resultados práticos na vida do brasileiro comum. Ao contrário da esquerda, que muitas vezes foca em ações simbólicas,
A direita tem demonstrado que é possível implementar mudanças concretas que afetam positivamente a vida das pessoas, especialmente no que diz respeito à redução da inflação e ao crescimento da economia. No entanto, não é apenas no âmbito econômico que a esquerda enfrenta críticas. No campo cultural, o progressismo promovido pela esquerda também gera resistência. Questões como a defesa dos direitos LGBTQIA+, a descriminalização das drogas e a revisão de tradições históricas frequentemente entram em choque com os valores mais conservadores e religiosos de grande parte da população. O resultado é um sentimento de desconexão, como se a esquerda estivesse mais preocupada em atender a demandas de nichos do que em dialogar com o povo como um todo. E isso não é exclusividade do Brasil. No mundo, vemos exemplos semelhantes. Cuba, por exemplo, é frequentemente apontada como um modelo de igualdade no discurso, mas na prática, enfrenta décadas de repressão e falta de liberdade. A Venezuela, por sua vez, é o retrato de como políticas mal planejadas podem levar um país à ruína. Apesar de possuir as maiores reservas de petróleo do mundo, o país está mergulhado em uma crise humanitária. As filas por alimentos, a falta de medicamentos e a repressão política mostram que, em muitos casos, o sonho de uma sociedade igualitária acaba se transformando em um pesadelo. Entretanto, é importante destacar que nem todas as críticas à esquerda são justas. Muitas vezes, a polarização política transforma qualquer tentativa de debater ideias em uma guerra de narrativas. A esquerda, assim como a direita, possui pontos válidos e importantes, como a defesa de direitos básicos, a ampliação do acesso à educação e a luta contra discriminações históricas. O problema está na aplicação dessas ideias, e principalmente na falta de autocrítica para reconhecer os erros. E falando em autocrítica, a esquerda também enfrenta um grande desafio lidar com as expectativas que ela mesma cria. Ao se apresentar como a solução para todos os problemas sociais, ela gera uma expectativa quase utópica na população. Quando essa expectativa não é alcançada, a decepção é inevitável, e as críticas vêm com força. Afinal, não há nada mais frustrante do que ver promessas de mudança serem engolidas por velhas práticas de corrupção e interesses pessoais. Por isso a esquerda é tão criticada, não apenas por seus opositores, mas também por aqueles que um dia acreditaram em seu potencial transformador. A lição aqui é que, na política, não basta ter boas intenções. É preciso coerência, planejamento e, acima de tudo, respeito ao povo que confia nas promessas de mudança. E você, o que acha? A esquerda é criticada de forma justa ou injusta? Existe um caminho para que suas ideias se tornem mais efetivas e menos controversas? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos para expandirmos esse debate tão necessário. E lembre-se, entender diferentes pontos de vista é essencial para construirmos um futuro melhor. Até a próxima!